Tá, se não dá para botar fé para reativar a cana-de-açúcar aqui, quais são os caminhos para o desenvolvimento regional daqui de Campos, do Norte Fluminense, né? E aí o que pode ser feito pelo poder público, pela prefeitura, mas também pela sociedade civil? Olha só, eu vou começar até por esse final, né? Porque eu gosto muito de ficar falando da economia geral, mundial, e a gente tá aqui em Campos, né? Então eu vou trazer outras coisas. Olha só, a minha área de desenvolvimento regional, assim, há mais de 40 anos, porque assim, é uma coisa também, um fenômeno mundial, que a economia cresce quando municípios e estados que têm a mesma situação econômica encontram alguma forma, o nome até mesmo na economia, solidariedade territorial. Quando tem alguma forma de solidariedade, compreender que eles vivenciam problemas comuns e que quanto mais tentar resolver de forma coletiva, melhor para todo mundo, porque aí você distribui custos, né? E distribui benefícios também, né? Então vocês essa questão é fundamental, ou seja, é uma política regional que permite um desenvolvimento nacional, né? Por regiões. O exemplo é o Nordeste, né? Que sempre teve uma política regional, cresceu muito, mas ainda defasado em relação ao resto do país. Então aqui na região sempre defendi que o Norte e o Noroeste, por partilharem uma história comum, né? Embora depois se diferenciaram bastante, né? O Noroeste é pecuária, café e grão não, alguns alimentos, né? E nós aqui ficamos realmente dependentes do açúcar, e depois, quando veio o petróleo também, nós também muito mais perto do petróleo do que eles, né? Mas o que aconteceu nos últimos 20, 30 anos? O que aconteceu nos últimos 20, 30 anos é que o efeito do petróleo e agora o efeito do porto transformaram isso aqui, agora realmente é regional. Em que sentido? Houve conurbação de vários municípios se aproximaram e se tornaram um só, o que obrigou o IBGE a redefinir as regiões aqui. Então você tem arranjo populacional de Campos, que é Campos e São da Barra, porque a interação diária de deslocamento de pessoas para estudo e trabalho criou um território único, embora 2 municípios separados, e até em termos de ocupação, né? Daqui a pouco nós vamos ser uma coisa só, né? Você indo pela 356 já é uma coisa só, e aí você indo ali por Tocos e pela Baixada, aquilo ali está sendo povoado direto, né? Então daqui a pouco vai ser a mesma coisa só. O que aconteceu com Macaé e Rio das Ostras. Então existe um outro arranjo populacional, que são 5 municípios: Macaé, Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Carapebus. Eu esqueci os outros 2, mas ali, vizinho. Carapebus ali Carapebus. Por incrível que pareça, que Samã ficou fora. Samã ficou fora, né? Nós já avaliamos que é o erro do IBGE. Conceição de Macabu. Depois de Rio das Ostras, Araruama. Depois de Rio das Ostras, Araruama ali. Então Araruama. Barra São João. Barra São João. São 6 municípios, acho que o Macaé, ou 5 ou 6 municípios. O que é esse reconhecimento? É que o efeito do petróleo, mesmo o petróleo saindo aqui do fundo do mar, entrando nos dutos, indo para as petroquímicas, mas a movimentação de trabalhadores, a circulação de royalties, transformou isso aqui numa região só, que várias pessoas que estudam, como Roberto Moraes, o William, a professora de São Paulo, Sandra Lencioni, da USP, chama isso de região do petróleo. Então surgiu uma região do petróleo. Por quê? Então a cidade não seria dormitório de Macaé e São da Barra, Campos, dentro dessa perspectiva de integração? Eu li o que você escreveu. Eu botei uma provocação fantástico. Eu falei, Campos virou cidade do dormitório, porque é serviços com salários pequenos, né? Comércio, e a gente vê uma dificuldade, o povo saindo daqui, indo para São da Barra para trabalhar, indo para Macaé, saindo 5 horas da manhã, voltando às 6 da tarde. Então você discorda dessa minha questão, dessa mesmo que você não tocasse, eu me senti muito provocado, você me botou pensando aí. Então você não escreveu porque um artigo? Eu não sou Mauro Osório, é por isso, se fosse Mauro Osório, você ia debater com ele, né? É porque na verdade você mexeu comigo e eu acho que eu não tenho resposta para te contradizer, mas tenho umas coisas a ponderar. Aí só para terminar o raciocínio antigo, então se a abordagem regional de políticas de desenvolvimento sempre foi necessária, aqui na região agora é muito mais.
porque somos todos consequências do que a movimentação do petróleo e do porto do Açu, e daqui a pouco tem o Tepor, que é outro porto em Macaé, que vai ter um gasoduto com o Açu, então eles vão dividir porque é muito gás, entendeu? Então isso aqui vai cada vez mais ao território. Então o que aconteceu? O Rio Grande do Sul tem essa experiência, o Nordeste tem essa experiência, e agora o litoral norte de São Paulo, os 4 municípios da bacia do pré-sal têm essa experiência. Formar consórcios e associações, mas que sejam mesmo, né? O Cidenf aqui também, desculpa falar no ar, mas eu acompanhei a fundação do Cidenf. Cidenf é uma farsa. Não, outra Petro? É uma outra Petro, só um lobby, e a pauta do Cidenf é a pauta do Açu. Então, é uma pauta empresarial privada. Então, não está funcionando. A iniciativa é excelente. Esse é o caminho, consórcio. Mas um consórcio que tem que ter uma gestão regional, não é uma gestão só dos prefeitos ou dos secretários que os prefeitos indicam. A sociedade tem que estar lá, tem que ter conselho, como os conselhos de bacia, né? Tem que ter conselho, a sociedade tem que estar lá, as universidades, ele tem que planejar, tem que fazer diagnóstico, tem que descobrir como é que é isso, desenvolver regionalmente. Mas aí vem esse fenômeno, produziu algo que o professor José Alves Neto está chamando de cidade dormitório. Transformar Campos em cidade dormitório. É uma palavra pesada para a história econômica de história. Campos já teve muita coisa. Luiz sabe muito primeiro que melhor do que nós dois. Como campista, isso bate na cabeça da gente. Falei, cara, será que eu vou ter que assumir que Campos é uma cidade dormitória? Foi a primeira coisa que eu pensei. Porque por mais que eu seja uma pessoa crítica, eu sou campista, eu amo essa cidade. Aí eu falei, mais alto. Porra, Zé jogou pesado aí. Porque aí eu me lembrei da cidade, dormitório do Rio de Janeiro, que sempre foram, né? Eu acho que nem são mais, mas Caxias, Nova Iguaçu, ali, aquela área ali, né? Belfort Roxo, toda a chamada Baixada Fluminense ali, né? E eu falei assim, óbvio que existe também isso, o conceito de economia e geografia sobre isso. Eu não domino, mas eu tentei buscar aqui na minha cabeça as coisas que eu conheço e pensei o seguinte: primeiro, antes de chamar de cidade dormitório, o que é Campos hoje? Campos é a economia de serviços hoje. É a economia de serviços. E que peso tem Campos? Campos ainda é uma economia fortíssima, porque assim, é mágico isso, né? Campos é uma economia fortíssima, uma circulação de dinheiro absurda, é uma das maiores praças financeiras bancárias do estado do Rio. Então, peraí, uma das maiores praças financeiras bancárias, uma economia forte, uma circulação de dinheiro fortíssima. Os equipamentos urbanos aqui, você percebe o quê? O setor hoteleiro já tem bandeira transnacional e nacional. O setor de comércio tem os grandes varejistas e atacadistas do Brasil. O setor de construção civil, não pare também, as grandes Gafisa, MRV e tal, estão aqui. Surgem condomínios como esse, agora o Alphaville ali na Baixada, né? É uma pesquisa que eu fiz de campo, viajando por ali tudo, né? Então eu falei assim, bem, então reduzir a cidade dormitório, porque o seu argumento é forte. Por que cidade dormitório? Porque como ela não tem indústria mais, Campos não é industrial, é uma economia de serviço, então, vamos dizer assim, o emprego de carteira assinada, formal, está fora de Campos. Está no porto e tá. Então, nisso aí, esse argumento seu é fortíssimo. Mas, por outro lado, Campos é o único que é atravessado por duas BR, que é a 101 e a 356. São João da Barra, você tem que afastar da 101 para chegar lá, e Macaé você tem que se afastar um pouquinho. E por ser, historicamente, aí é um princípio, né, que a gente até já conversou sobre isso, um princípio da geopolítica, que serve para geopolítica local também, é o seguinte: população e território são fundamentais. Então, um território grande, com população forte, no caso de Campos, ainda com uma economia forte, uma economia de serviço mais forte financeiramente, então ele é centro. Campos ainda é o centro dessa região. Então, eu não posso chamar de cidade dormitório, embora reconheça que, do ponto de vista do trabalho formal,
ela é uma cidade dormitório. Mas para eu denominar o município inteiro como município que se caracteriza por ser cidade dormitório, ele teria que ter menos pujança econômica e menos capacidade própria na economia. E aqui, então, devido a todos esses equipamentos de comércio, de varejo, de atacado e de logística, que é outra coisa, a entrada de Campos, vindo do Rio, do lado esquerdo, aquele equipamento todo ali de galpões que cresce todo dia, aquilo ali faz de Campos um grande centro de logística. Então, Campos é hoje estratégico na circulação de mercadorias e no consumo. Não sei do ponto de vista fiscal. Aí Zé Alves eu não domino, porque eu quero fazer uma Zé Alves vai ter que complementar essa tese dele de cidade dormitório, que não é de toda, ela tem fundamento. Além de ser cidade dormitório, o que em termos da circulação do dinheiro vem dessa posição estratégica de Campos por ser tá no núcleo de duas grandes BRs, né? E ser, na verdade, o centro onde, do ponto de vista do comércio, da finança, dos serviços, onde talvez a riqueza, uma parte grande da riqueza do petróleo e do porto circulem, né? E aí eu vou entrar fazendo uma pergunta, me embasando do ponto de vista da teoria com Ribeiro. Ribeiro fala, Alcimar das Chagas Ribeiro, o coordenador do NUPERJ, núcleo do qual a gente faz parte, né? Diz que Campos circula dinheiro, circula riqueza, entretanto, somos incapazes de fixar essa riqueza em Campos. Muito bem? Aí a gente vê como a sua abordagem um crescimento econômico, grandes redes de supermercados, né, condomínios maravilhosos, muito bem. Entretanto, olhamos a periferia, bolsão de miséria. Eu entro em Campos por Ururaí, vejo miséria, favelas. Eu saio de Campos com sentido a São Fidélis, aqui na Pecuária, vejo favelas. Saio com sentido a Vitória, vejo favelas. Então, meu amigo Zé Luiz, crescimento econômico, mas a cidade não está se desenvolvendo economicamente. Então, o Alcimar, com a tese dele, eu acho que está certo. Nós não estamos o quê? Fixando riqueza. Então, eu acho, né, que Campos hoje se transformou em uma economia de aposentados e servidores públicos. É serviço. Muito bem? Onde o setor de serviço, laboratórios, a saúde, clínicas, pagam pequenos salários aos seus trabalhadores. Certo? E vejo a rede hoteleira, pequenos salários aos seus trabalhadores. Então, que economia é essa, tá? Que objetiva alavancar o seu crescimento econômico, o seu desenvolvimento econômico com salários pequenos, onde não se pode comprar, tá? O operário um carro, não pode financiar a casa própria. Como que você vê nesse contexto? E Alcimar, reiterando, diz que não temos capacidade de fixar riqueza. O depósito à vista é fruto dos altos salários do aparato de servidores públicos que nós temos aqui, as universidades públicas, Receita Federal, Polícia Federal, nós temos Judiciário. Então, realmente, depósito à vista é um nível altíssimo. Mas só que nós não produzimos nada. Você vai ao supermercado, Zé, você não encontra um produto que é produzido em Campos. A manteiga, Rio Grande do Sul. Requeijão, Rio Grande do Sul. O café vem do sul do Espírito Santo. Então, e aí?
Não, concordo totalmente. E aí, porque aí você... que potência econômica é essa que não consegue o quê? Encadear a sua riqueza? Perfeito. Ou seja, você pegou... Não. Eu estudando tá com... certo. Não, tá corretíssimo. Eu estudando mais essa parte. Concordo inteiramente. Aliás, nós sempre falamos isso juntos. Ou seja, crescimento não é desenvolvimento. Exatamente. E Campos tem crescimento, é uma potência econômica, embora o que caracteriza Campos não tem desenvolvimento, não tem indústria. E o que explica isso é o seguinte, porque essa pujança, né, como você falou, dos depósitos à vista e tal, ela reflete concentração de riqueza, desigualdade social, e aí sim... Vou ao encontro do que você falou da cidade dormitório. É um mercado de trabalho informal. Então, Campos é o seguinte: Campos é um grande mercado de trabalho informal. O trabalho formal está fora de Campos, então, desse ponto de vista, é uma cidade dormitório do trabalhador formal, mas tem muito trabalho informal em Campos. E tem um segmento de servidores públicos que, na faixa estadual e federal, é um número muito grande, os salários são mais elevados. Então, responde por uma certa circulação de riqueza, né? Mas você tem uma economia, essa economia informal de Campos, ela é uma economia invisível, ela é poderosa. Ela é poderosa em que sentido? Poderosa pela quantidade de pessoas, poderosa porque é trabalho e poderosa porque se for tiver uma política de investimento, ela pode se transformar numa economia formal poderosa, como o que eu sempre falo, né? Que é, por exemplo, a produção de alimentos em Campos. Se você for... Eu estava conversando outro dia com o professor Luciano D'Angelo. Nem alimento, a gente produz só uma coisa pequena, né? Irrelevante. Mas o potencial é absurdo. Eu estava conversando com o professor Luciano D'Angelo. O potencial, sim. Que foi secretário de Agricultura, um excelente secretário de Agricultura, mas o governo não durou muito tempo. E ele estava me lembrando, que eu dou muita ênfase aos assentamentos e os produtores familiares, né? E ele estava me lembrando da quantidade também de produtores que foram produtores de cana, que continuam residindo no campo, são famílias de várias gerações que estão no campo e que é o potencial de pequena propriedade, né? Fantástico. Só o que hoje está produzindo alimentos são cerca de 2.000 famílias, porque não é só nos assentamentos, né? Então você tem 2.000 famílias. Se você organiza essa produção, esse mercado e o encadeamento dele desde a produção até a comercialização, seja através de feiras ou centrais, né? Como você pode ter a volta das centrais de distribuição de alimentos, você tem aí, brincando, 10.000 pessoas. Passa a ser o maior setor de emprego de Campos. E isso, se for investido como política econômica, pode ser formalizado. Então, você, de repente, surge do nada 10.000 pessoas formalizadas, aí circula imposto, aí você tem uma economia de produção. Eu vejo assim que no momento, e outros setores aqui e ali, tem os setores das 4 cooperativas de cortadores que pode ter o potencial de reunir 400 famílias, que fizeram audiência pública fantástica ontem na Câmara dos Vereadores, veio representante do Movimento Nacional, online, né? A Câmara de Vereadores de Curitiba, as cooperativas de Curitiba, as cooperativas de Volta Redonda na hora online contaram as experiências dele, a Defensoria Pública veio, o Movimento Nacional de Catadores veio, os Catadores do Estado do Rio, as 4 cooperativas de Campos. Foi um momento histórico em Campos. Isso é um potencial que eles avaliam de 400 famílias. Então, se você vai formalizando alguns setores, que seria o primeiro momento, que é valorizar, reconhecer e fazer política pública. Você, de cara, uma economia invisível vem à tona, economia de produção, que é o que você falou, da gente gerar produto. E isso aí pode, se você tiver uma política, pode desencadear. Aí você pode até... A cana pode até renascer, mas em outras bases, porque tem política preocupado com a competitividade. Fora isso, é algo que eu não arrisco mais. Já fui muito, como todo mundo diz assim, a gente pode industrializar por tal ou qual caminho, mas aí o Alcimar tá certo. O que da riqueza que circula no porto pode ser apropriada, em que e aonde? Porque, entendeu? Isso é muito difícil. É uma das coisas mais difíceis. Você sabe, o porto é um enclave. O petróleo também, tirando o royalty, ele é enclave do ponto de vista produtivo. Então, como eu pego esses 2 complexos estratégicos mundialmente,
estratégico mundialmente, quer dizer, nós estamos aqui no miolo de um nó da economia mundial fantástico, né? Como é que eu me aproprio isso para formar, como você falou, encadeamentos produtivos, ou seja, e principalmente no campo industrial. Aí sim, para não inventar roda, não ficar, vamos produzir soja, vamos trazer a indústria do automóvel, isso aí é delírio. Soja, que invenção é essa? É delírio, porque, de novo, aí o economista aqui do meu lado diz assim, se você não tem ambiente econômico que criem as condições de um núcleo econômico ter produtividade, ter rentabilidade, custos menores, e os custos só são menores quando tem aglomeração, alguma forma de aglomeração, o Alcimar defende isso, então não adianta pensar. Então nós temos que pensar o que a gente tem. A economia invisível que pode ser formalizada, e temos esses dois complexos que, como diz Alcimar, como é que a gente pode se apropriar, reter aqui parte da riqueza que circula, que é absurda. Você ter petróleo e porto mundial, e como você falou, do ponto de vista do trabalho formal, sem auxiliar dormitório.